O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-se quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, já no final do seu texto, no capítulo 65, nos é trazida uma realidade que para nós hoje se torna utópica. As pessoas morrendo aos 100 anos. Antes, as pessoas viviam realmente mais porque tinham saúde, moravam na roça, respiravam ar puro, comiam aquilo que plantavam e não tinham tantos estresse, porque viviam uma vida tranquila. Utópico é esta realidade para cada um de nós, porque realmente seria muito bom ter as pessoas 100 anos ao nosso lado, né? Eu acho que determinadas pessoas não deveriam morrer, mas deveriam ser eternas. Mas mesmo morrendo, nós as eternizamos no nosso coração. E é por isso que quando vou celebrar uma exéquias, a encomendação de um corpo, eu falo para a família que agora é responsabilidade dela manter a memória daquela pessoa viva, porque o corpo pode ter morrido, mas a alma é eterna. E a memória, enquanto nós aqui estivermos, nós poderemos recordar de tanto que essas pessoas foram especiais para nós. Infelizmente, pelo erro dos nossos primeiros pais, a morte entrou no mundo. E agora nós somos reféns do pecado e também experienciamos a consequência da morte. Mas queria meditar com vocês de forma mais objetiva o salmo de hoje, o Salmo 29 e Salmo 30. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E o Senhor livrou o povo da opressão. Aqui no versículo 4 deste salmo, diz assim: vós tirastes minha alma dos abismos. O abismo pode ser compreendido como o Sheol, os infernos. O Senhor livrou aquele homem que estava clamando da morte. Ele livrou ele do abismo, porque realmente
É muito desafiador olharmos para um fundo de um buraco e não enxergarmos até onde ele vai. Muitas das vezes nós caímos em determinados abismos que podem simbolizar para nós a morte. Situações em que nós às vezes nos encontramos e não encontramos saída. E aí nos desesperamos. A primeira sensação que o ser humano tem ao perceber a sua finitude, a sua incapacidade, é desesperar. Quando a gente vê uma situação onde a gente não consegue resolver, a gente se encontra numa situação de morte, de impotência. Aí está o sentido desse abismo no Salmo, a morte. Aquele homem, aquela pessoa que escreveu o Salmo, e não podemos atribuir a dizer quem realmente o escreveu, mas ele clama ao Senhor porque o Senhor tirou ele da morte. Assim como tirou aquele jovem do evangelho da morte, o Senhor nos tira da morte, porque Ele mesmo é a vida eterna para cada um de nós. Por isso que o salmista exalta o Senhor, porque o Senhor o tira da condenação. E aqui, então, ele diz para o Senhor: olha, você não deixou rir de mim meus inimigos. É muito interessante porque quando a gente se encontra numa situação desafiadora, aí que a gente percebe quem está do nosso lado, né? Aí que a gente percebe quem vai estar conosco. E é bem icônico, porque saindo um pouquinho do Salmo, mas indo para os Evangelhos, Jesus chamou 12, mas só um ficou aos pés da cruz. Só um realmente estava ao fim do lado dele, o mais jovem, o evangelista ali do hoje, João. Muitas das vezes as pessoas vão rir da nossa cara, muitas das vezes as pessoas vão nos ironizar, muitas das vezes nós não seremos compreendidos. E a visão da morte no Antigo Testamento, da ida para o Sheol, estava ligada a uma teologia da retribuição. E aqui nós conseguimos perceber uma teologia da retribuição. O que é isso, padre? As pessoas acreditavam que a morte, que o pecado, que a desgraça estava ligado a um pecado cometido. E por isso aquele homem estava lamuriando, porque as pessoas poderiam estar rindo dele, mas o Senhor livrou ele do veneno dos perversos. O Senhor não deixou rir de mim meus inimigos, mas o Senhor me libertou. O Senhor é meu Salvador e me buscou. Até, se puder sugerir uma leitura para vocês, no Sábado Santo nós temos uma leitura do ofício, a primeira oração que se reza do século II, salvo me engano, que fala da descida do Senhor à mansão dos mortos. E aí Jesus desce à mansão dos mortos e vai lá e busca Adão, porque falou: eu não te criei para você ficar na mansão dos mortos. E Jesus pega Adão e o reergue, o traz à vida. E eu acho que é isso que Deus faz todos os dias conosco. Quando nós caímos no pecado, quando nós caímos no abismo, Ele nos reergue, porque este é o sentido de Deus encarnar-se no meio de nós, para nos salvar. E assim nós vamos vendo que o Senhor liberta, reergue e protege. Deus cuida de nós. Tem até uma música: cuida de mim. Deus cuida de nós, porque Ele nos ama e Ele não quer que nós passemos por situações onde as pessoas nos ridicularizem. Ele não quer briga, Ele não quer divisão, Ele quer amor, Ele quer misericórdia.
E é por isso que o salmista convida o povo a cantar os salmos, a cantar a palavra de Deus, para que ele possa ser um povo fiel. E aí soa a pergunta para nós: será que nós somos fiéis a Deus? Será que nós cumprimos a vontade dele na nossa vida? Porque nós rendemos graças a ele, invocamos o santo nome dele, porque ele sempre vem em nosso auxílio. E assim é trazida uma palavra muito mal interpretada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Está aqui no 6º versículo deste salmo: pois sua ira dura apenas um momento. E aí você pode se perguntar: padre, muitas das vezes eu confesso o pecado da ira, eu confesso o pecado da raiva, eu confesso que eu falo mal das pessoas e desconto a minha raiva nas pessoas. Sim, mas a palavra ira aqui não se dá num contexto de raiva, onde Deus mete a mão na cara da gente, cospe veneno na cara da gente e nos castiga. Aqui a palavra ira pode ser transformada e substituída em justiça. Dikaiosine, do grego, o Senhor é justo, Ele é correto e Ele nos corrige. Deus não nos castiga, como dizem por aí. Como tem a presença dessa teologia da retribuição, como o padre acaba de dizer. Ou seja, se eu cometi um pecado, Deus vai lá e vai me castigar em decorrência desse pecado. Essa era a mentalidade do povo judaico. Ou seja, a ira de Deus é a justiça dele. E a justiça de Deus nós conseguimos ver dentro deste próprio salmo, porque por mais que sua justiça dure apenas um momento, a sua bondade permanece a vida inteira. Deus é, como diz Santo Agostinho, Deus é o sumo bem. A essência de Deus é bondade e a misericórdia, mas Ele é justiça, Ele é correto, e Ele nos corrige assim como os nossos pais nos corrigem. Assim, o Salmo hoje se encerra com os versículos 11 e 12 até o 13, na verdade, dizendo: escutai-me, Senhor, Kyrie eleison, tem de piedade. Tem piedade de mim, porque por mais que eu possa ter caído no abismo, por mais que o Senhor tenha me poupado da zombaria dos inimigos, mas mesmo assim eu reconheço a minha iniquidade, eu reconheço a minha falha contigo, porque eu poderia ser melhor. E este é o nosso sentimento, porque sempre falhamos com Deus, sempre erramos, mas, como dissemos, o salmista apresentou para nós que a bondade de Deus é para a vida inteira. Por fim, no Evangelho de João, Jesus não opera milagres. No Evangelho de São João, Jesus opera sinais. O primeiro sinal é Jesus transformando água em vinho. E aqui está o segundo sinal: Jesus curando aquela pessoa, aquele menino, o filho daquele homem. E aqui, não adentrando demais na teologia de João, porque ela é muito complexa, mas é trazido reflexões importantes para nós. Primeiro, Jesus estava partindo da Samaria, sentido a Galileia. E assim já tinha falado que o profeta não fazia muito milagre no meio do seu povo. E o povo sabia o que Jesus havia feito. Como a gente por aí fica vendo algumas coisas, e se a gente estar como salmista, passando por um momento de angústia, a gente busca Deus em tudo quanto é lado, né? Menos na Igreja Católica. A gente esquece
que nós temos tudo dentro da Igreja Católica e nós não encontraremos Jesus Cristo de forma presencial, de forma substancial e real na Eucaristia, porque só o temos dentro da Igreja Católica de forma substancial e de forma real. Não estou dizendo que Deus não está nas outras igrejas, mas nas espécies consagradas é só dentro da Igreja Católica, porque nós temos algo que se chama sucessão apostólica, passado do primeiro Papa até hoje, que é Francisco, facultando e entregando aos padres o poder de transformar o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. E assim nós vamos entendendo que nós temos tudo e às vezes nos esquecemos daquilo que temos, que é o próprio Deus dentro da igreja, e queremos buscar em outros lugares. Assim, o que mais toca neste evangelho é que o homem queria que Jesus fosse até o filho, mas Jesus não foi até, mas disse: o seu filho está vivo, para mostrar e elucidar para cada um de nós que a palavra de Deus tem poder, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Ele tudo pode, e Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar, e Ele é onisciente porque Ele sabe de tudo. E Jesus disse só a palavra, e aquele jovem ficou curado. Assim, diferentemente de outros textos dentro do Evangelho, aquele homem acreditou e foi voltar para casa e encontrou o filho vivo. Melhor dizendo, e também trazendo um outro texto bíblico, lembre-se da passagem de Naamã o sírio, que duvidou, que não queria ir se banhar no Jordão. Aquele homem foi diferente. Só pelo Cristo dizer a palavra: vai e volta, o seu filho está vivo, ele foi e acreditou. E muitas das vezes nós esquecemos do poder da nossa palavra, que amaldiçoa as pessoas, mas que também abençoa. Nós não temos consciência do poder da nossa palavra, e muito menos do poder da nossa oração. Porque se soubéssemos o poder da nossa oração, nós acreditaríamos nos prodígios que pelo Cristo nós poderíamos operar, trazer pessoas à vida e fazer com que elas não caiam no Sheol, mas sim se aproximem do céu.